Menopausa e alterações de humor. Será que a nutrição ela pode ajudar principalmente a reduzir esses sintomas que a mulher sofre muito nesse período da menopausa? Tristeza, irritabilidade, raiva, cansaço, enfim, alterações de humor diariamente que a mulher já não aguenta mais. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas estratégias na alimentação, suplementação e alguns exames de sangue que você também precisa ficar atenta. E para quem não me conhece, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e tenho uma plataforma online onde eu ajudo mulheres a emagrecer, mudar de vida, também tratar os sintomas da menopausa, do climatério de forma natural, tendo conhecimento de como cuidar do corpo. Se você quer ter acesso a esses conteúdos exclusivos e ainda ganhar também uma dieta calculada, treinos para fazer em casa ou na academia, clube de receitas, é só você clicar no link da descrição desse vídeo e entrar hoje para o Potencialize. Alterações no humor, principalmente nesse período de climatério e menopausa, é muito comum, principalmente para aquela mulher que na maioria das vezes não teve uma mudança alimentar, uma mudança no estilo de vida ali quando ela ainda estava jovem, já se preparando para ter uma menopausa com menos sintomas, porque sim, a forma como você lida hoje, se você ainda é jovem, né, se você tem a oportunidade de cuidar melhor do seu corpo para evitar esses sintomas aí na menopausa, melhor ainda. Mas mulheres que já estão na menopausa e estão sofrendo muito com esses sintomas, também é super possível reduzir esses sintomas, principalmente através da alimentação e da suplementação específica. E claro que o primeiro ponto que você deve avaliar são os seus exames de sangue. Não adianta nada eu propor aqui uma suplementação para você ou te informar e te orientar, né? O que hoje em dia nós utilizamos no consultório, hoje em dia nós utilizamos através dos artigos científicos para poder recomendar para uma mulher que está na menopausa, se você não sabe as dosagens que está no seu exame de sangue. Não adianta nada, gente, é muito específico, porque eu posso, por exemplo, falar para você que o zinco vai ajudar muito no tratamento aí de todos os sintomas. Se você já tiver bons níveis de zinco aí no seu exame de sangue, não vai adiantar nada. Então isso é muito específico. Temos muitos suplementos, muitas vitaminas, minerais que podemos suplementar, que vão ajudar a reduzir esses sintomas, principalmente nessa questão de humor. Nós precisamos principalmente pegar aqueles nutrientes, aquelas vitaminas que elas trabalham todo o metabolismo da produção da serotonina, que é considerado um neurotransmissor responsável pela alegria, bem-estar. Mas para ela ser produzida no nosso organismo, não é de qualquer jeito. Nós precisamos entregar para o nosso corpo nutrientes, vitaminas, minerais e principalmente um cuidado específico com o nosso intestino. Quando cuidamos do nosso corpo, ele nos entrega novamente a produção adequada de neurotransmissores tão responsáveis principalmente pelaquela sensação de bem-estar e principalmente, gente, qualidade de vida na mulher que está na menopausa, que eu sei que é um período aí muito temido pela maioria das mulheres. E um ponto que vocês precisam ficar atentas são que os valores de referência que estão ali no exame de sangue, nem sempre eles são considerados, né, valores ótimos. Valores de referência de um exame de sangue, gente, eles sempre vão pegar a média da população. Vão pegar a média da população doente e da população saudável. Vão pegar ali o que seria uma referência de um padrão normal, um padrão considerado saudável, e eles colocam ali a média do padrão de referência. Tanto que vocês podem analisar que os valores de referência de um exame de sangue, eles são muito distantes um do outro. É um valor pequeno para um valor tão alto e tá ali valor de referência. E a gente acaba, né, não tendo uma noção do quanto esses valores de referência, do quanto a quantidade de determinados nutrientes, hormônios que estão ali no seu sangue, como que isso pode afetar todo o seu metabolismo, principalmente essa questão da alteração do humor. Então já pega papel e caneta, anota, tá, tudo que eu vou falar aqui para vocês. Vou falar sobre os valores ótimos de alguns exames principais que a mulher na menopausa precisa ficar atenta. E também, se você já tiver o seu exame de sangue aí, o mais recente que você fez, você já pode ir avaliando junto comigo. Primeiro ponto, zinco sérico. Infelizmente, muitas pessoas acabam não pedindo esses nutrientes, né? Muitos profissionais, mas eles são importantíssimos, principalmente quando a mulher está na menopausa. Precisamos saber se você já está conseguindo ter essa quantidade através da sua alimentação, para que possamos focar em uma suplementação muito específica e você não fique gastando rios de dinheiro de forma desnecessária com um suplemento que talvez não seja muito importante para você naquele momento. Você poderia pegar esse dinheiro e investir em outro, porque temos muitas possibilidades. E se você for tomar todas as possibilidades que existem hoje em dia, fica muito caro para a maioria das pessoas. Então precisamos ser sensatas, né? E principalmente precisamos ser focadas mesmo em relação aos nutrientes que você precisa. Zinco sérico, como eu falei para você, ele precisa estar acima de 100 no seu exame de sangue, então já avalia aí.
A sua vitamina D, ela precisa estar acima de 50, não precisa passar de 70, tá? No máximo ali 70, 80, não precisa passar disso. Na verdade, todo excesso vai ser ruim também para o seu corpo. Vitamina B12, importantíssimo para toda a questão cognitiva, para toda essa questão, né? Porque a mulher, ela se questiona muito e ela se queixa muito na menopausa de que o raciocínio dela está ruim, ela já não lembra mais das coisas, ela está um pouco voada, sabe? E isso é muito comum. Por quê? Por causa dos níveis de nutrientes que podem estar baixos e toda a questão hormonal, gente. Nessa questão da menopausa, a mulher acaba tendo uma queda do estradiol. O estradiol ele é muito importante também para toda essa questão cognitiva. Como eu falo para vocês, e sempre falei aqui no nosso canal, hormônio sempre nunca de mais e nunca de menos. Hormônio sempre na quantidade adequada. Então, se a mulher tem níveis altos de estradiol e ele não está sendo metabolizado corretamente no corpo dela, pode trazer prejuízos também. Mas se tem uma queda muito grande também e ele não está sendo metabolizado direito, o pouco que tem também vai ser ruim. Outros nutrientes que vocês precisam ficar atentos aí no exame de sangue é, por exemplo, o selênio também, excelente antioxidante, trabalha em todo o nosso metabolismo, principalmente na tireoide. A tireoide na mulher na menopausa precisamos cuidar, porque a tireoide também afeta muito, principalmente essa questão do humor. Então precisa cuidar também dos níveis de selênio, que é um dos minerais aí que eu considero mais importantes para a saúde da nossa tireoide, tá? E se você já não sabe, já uma dica aqui extra, 2 castanhas do Pará por dia, você já consegue atingir a meta que você precisa de selênio no seu dia. Então é muito importante você utilizar também a alimentação a seu favor, porque o alimento ele nunca vem sozinho com o nutriente, ele sempre vem, né, com um complexo de outros nutrientes também, compostos que ajudarão no nosso corpo. Por exemplo, a castanha do Pará também é rico em boas gorduras, vai ajudar também na produção de hormônios, vai ajudar no nosso intestino, é rica em outros antioxidantes. Então vale a pena nós sempre focarmos na alimentação antes de pensarmos somente na suplementação. Outro exame que vocês precisam ficar atentas, tá? Principalmente ferritina. Ferritina, nós precisamos o quê? Que ela esteja pelo menos acima de 50 ali, 50, 60, 70 no máximo. Ela não pode estar abaixo de 50 e nem muito mais alto do que 70 ali, por exemplo, 80, 90, 100. Por quê? Se a sua ferritina está muito alta, acima de 100, pode ser um marcador de inflamação no seu corpo. Se a sua ferritina está muito abaixo de 50, pode ser que os seus estoques de ferro, já que a ferritina é como se fossem os nossos estoques de ferro aí no corpo, está muito baixo. Então você vai ter cansaço, você vai ter fadiga, você vai ter indisposição, você vai ter alterações no seu humor e você precisa entrar com uma suplementação de ferro, principalmente ferro quelado, bisglicinato, tá? É uma das melhores formas de suplementar ferro, mas tem alguns casos de mulheres que estão com a ferritina tão baixa que é necessário até mesmo fazer uma reposição endovenosa. Porque ferritina, gente, é qualidade de vida, estoques de ferro é garantia de energia. Se nós não temos a quantidade de ferro no nosso corpo, nós não temos, por exemplo, oxigênio chegando, né? Nutrientes, oxigênio, né? Que é responsável por levar também esses nutrientes até determinados lugares no nosso corpo. Então, é muito importante você manter os seus níveis de ferro sempre adequados. Outro também exame que vocês precisam ficar atentas é a homocisteína. Ela precisa estar abaixo de 8. Se estiver acima também, pode ter certeza que é um marcador inflamatório. E essa inflamação crônica de baixo grau que nós conseguimos ver pela ferritina, pela homocisteína, pela proteína C reativa também, né, que são alguns exames que nós pedimos, tudo isso é importantíssimo porque precisamos primeiro tratar essa inflamação crônica de baixo grau antes de pensarmos em várias suplementações e até mesmo reposição hormonal em alguns casos, tá? Muito importante tratar essa inflamação crônica de baixo grau, porque a qualidade de vida dessa mulher vai mudar completamente. Os hormônios também, todo o equilíbrio hormonal e até mesmo a funcionalidade desses hormônios no seu organismo, a metabolização deles, eliminação correta, tudo isso é importante, depende de um organismo saudável. Um outro exame que vocês também podem avaliar é o magnésio sérico, a quantidade de magnésio que tem aí no seu organismo, que também precisa estar acima de 2. Esse ponto é bem importante porque a maioria das pessoas não conseguem consumir a quantidade de magnésio através da alimentação. Por exemplo, folhas verdes escuras, né? A maioria das pessoas hoje em dia não consomem esses alimentos. Então, a alimentação das pessoas, do brasileiro, é muito branca, é muito cheia de macarrão, pão, enfim, bolo, não tem nutriente mesmo.
E mesmo que a pessoa consuma mais folhas ali, ela não vai conseguir consumir a quantidade que ela precisa de magnésio. E uma mulher na menopausa, ela precisa de uma quantidade maior ainda de magnésio. Então é importante você suplementar magnésio também, sempre na forma de magnésio quelado, é uma das melhores formas, né? Temos várias formas, temos, por exemplo, o magnésio L-treonato, que vai ajudar muito na função cognitiva, o magnésio bisglicinato vai ajudar muito a relaxar. Então, nós utilizamos muito ele também antes de dormir. Então, esses tipos de magnésio são uma das melhores formas, né, de biodisponibilidade. Aquela forma que o nosso corpo realmente vai conseguir utilizar no metabolismo. E dependendo da mulher, nós podemos utilizar doses aí até de 360 miligramas, 400 miligramas por dia. E como eu já falei para vocês sobre toda essa questão da inflamação crônica de baixo grau, já vale colocar aí um suplemento indispensável para a mulher que está na menopausa, que é o ômega 3. Ele é um suplemento importantíssimo para toda a questão hormonal da mulher. Para a questão intestinal também ajuda muito e nós precisamos cuidar do intestino da mulher na menopausa, porque lá ocorre toda a metabolização de hormônios. No nosso intestino também tem a produção de serotonina, que é um neurotransmissor, como eu já falei para vocês, responsável pela alegria, pela essa sensação de bem-estar. Então é muito importante nós termos a quantidade certa ali, né, de produção de serotonina a partir de um intestino saudável. Então, a ômega 3 aí nós podemos colocar 1 grama ao dia. Agora, em alguns casos, mulheres que estão na menopausa e ainda têm doença autoimune, sentem dores, artrite, enfim, nós podemos colocar doses de até 4 gramas ao dia. O ômega 3 participa de toda essa questão, produção, né, de fatores anti-inflamatórios no nosso corpo. Ele trabalha em todo esse metabolismo, então ele ajuda muito a cessar essa inflamação crônica de baixo grau, mas ele precisa ser na dosagem certa, precisa ser utilizado todos os dias e principalmente porque hoje em dia nós não conseguimos a quantidade certa de ômega 3 a partir da alimentação. A gente não consome a quantidade de sardinha, salmão, esses alimentos acabam nem fazendo parte da nossa rotina atual, né? Então, a suplementação, ela realmente acaba sendo muito importante. Outros 2 suplementos que nós podemos utilizar também, principalmente nessa modulação da serotonina, né, que nessa questão da mulher que está com a menopausa, é também o resveratrol, mais ou menos 100 miligramas por dia, já ajuda muito, porque é um excelente antioxidante. A camélia sinensis também, uma média de 200 miligramas ao dia, vai ajudar muito. Esses nutrientes específicos, eles vão ajudar em toda essa produção de serotonina, mas de nada adianta se nós não corrigirmos primeiro a desbiose intestinal. Sempre falo isso com vocês, não adianta pensar em suplementação se você não cuidar do seu intestino primeiro, se você está com desequilíbrio de bactérias, seu intestino não está funcionando como ele deveria funcionar, não adianta suplementar, porque você não vai ter uma boa absorção desses nutrientes. Além disso, claro, gente, todo o seu estilo de vida vai afetar também essa produção de hormônios. Não adianta nada pensarmos só na alimentação. Se você é uma mulher que é sedentária, uma mulher muito estressada, como eu sempre falo aqui com vocês, estresse nós sempre vamos ter na nossa vida. Agora, como nós lidamos com ele, esse sim é um ponto fundamental que precisamos aprender. Precisamos aprender a lidar com o estresse, porque senão nosso metabolismo desregula, a gente fica cada vez mais irritada, aí não fica satisfeita com o corpo, aí quer emagrecer e não consegue porque está sempre estressada. Então nós vamos precisar aprender a lidar com o estresse e mudar todos os nossos hábitos, principalmente cuidar do seu sono, que é importantíssimo em toda a regulação hormonal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para ficar por dentro dos outros conteúdos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto de menopausa, é só deixar um comentário aqui falando o que você quer que eu traga mais, né? Posso também trazer algumas ervas que vocês podem utilizar no tratamento do fogacho, essa questão do sono também que acaba afetando muito a mulher na menopausa. Posso falar também para vocês sobre como cuidar dos ossos, né? Porque acaba tendo aí essa questão de uma perda óssea da mulher com menopausa, então tem um risco maior de osteoporose. Enfim, aqueles assuntos que vocês se interessarem, é só deixar aqui nos comentários que eu posso me aprofundar mais. E até o próximo vídeo.